Vamos fazer uma torta maravilhosa, sem glúten, sem açúcar, super deliciosa. Você vai precisar de 2 xícaras de farinha de aveia, ok? Eu mesma fiz a farinha aqui, bati no liquidificador a aveia. Eu usei também 2 colheres bem cheias de rapadura, mas você também pode colocar outro adoçante. E 6 colheres de óleo de coco. Aqui eu saí derramando um pouco, mas você pode colocar direitinho aí, mede direitinho para ficar 6 colheres de óleo de coco ou 5, só para deixar a massa bem macia mesmo. Também vou colocar um pouco de água quente. Então aqui minha água quente não estava assim tão fervendo, por isso minha massa ficou um pouco grudenta no início, mas depois ela já ganhou a forma, tá bom? E aqui também você vai colocar 1 colher de farinha de linhaça hidratada em 7 colheres de água. Aqui eu coloquei bem hidratada, mas você pode colocar um pouco mais de água se não hidratar a linhaça. E umas gotinhas de baunilha para ficar com aquele cheirinho bem gostoso de bolo, né, de torta. Então você vai misturando bem, como eu falei, se tiver um pouco grudenta a sua massa, você vai misturando até ela pegar a forma, né? Então por isso é importante a água estar bem quente, para ela não ficar tão grudenta. Mas se ficar grudenta, ela logo também já fica uma textura já bem boa de massa de pão. Continue mexendo aí até sua massa ficar sem grudar na mão. Então, eu untei uma forma com um pouco de óleo de coco, para não grudar, a forma já é antiaderente, mas para ficar um pouco melhor eu untei, eu coloquei numa forma com fundo removível, tá bom? Então, a gente vai dividir a massa em 2 bolinhas. Eu fiz uma bolinha um pouco maior que a outra. A bolinha um pouquinho maior, você vai usar para fazer ali o fundo, né? O fundo da torta. E a outra vai ser para fazer as bordinhas. Então, você vai amassando aí com a mão até ficar um pouco mais aberta. Pode fazer com rolo, mas eu não usei o rolo. Com a mão mesmo dá. E vai espalhando aí no seu fundo para ela ficar bem formadinha. Vai com a mão mesmo e veja para ela não ficar mais grossa em um lugar e menos na outra. Então aqui eu voltei com as minhas bordas para fazer as bordas da torta, né? Então aqui eu vou dividir em 4 bolinhas essa outro pedaço, né? Essa outra metade da massa e fazer então uns rolinhos, fiz também com a mão mesmo, pra gente fazer as bordas, tá bom? Então divida aí para ela ficar bem esticadinha para ir formando as nossas bordinhas da torta. Não pode ser muito grosso para ficar umas bordinhas bem fininhas. E aqui eu vou juntando, então, as bordas com a massa, né? Com a massa do fundo ali, para ela ficar bem juntinha. Então, lembra aí de fazer ela ficar bem junta. Então, a massa bem para ela ficar parecendo uma massa só e não desgrudar, não se quebrar quando você desenformar. Por isso é importante ir aí com o dedo com bastante cuidado para ela ir se grudando e deixar ela um pouco alta, não muito grossa, mas também não muito fina, na altura de uma torta mesmo. Então você vai vendo aí como vai ficar. E daí eu vou ajustando aí até ela ficar bem lisinha, bem bonitinha mesmo. E aqui eu fui fazendo as bordinhas, tá bom? Como eu não tenho uma forma que já tem as bordinhas, né, ali nela, eu fiz com a mão mesmo, a distância de um dedo, mais ou menos. Fui medindo aí no olho mesmo e fazendo para ela ficar com esse detalhe, esse acabamento bem bonito. Se você tiver uma forma já que tem esse acabamento, melhor ainda, mas se quiser fazer com a mão, pode fazer. É opcional, tá bom? Se não quiser fazer, não tem problema, não vai mudar o gosto da sua massa, mas dá uma estética ainda melhor e fica mais apresentável. Então vou fazendo aí até ficar ela bem arrumadinha, vai arrumando, tem que ter um pouco de paciência, tá bom? Demora um pouquinho, mas eu acho que o resultado fica maravilhoso. Eu realmente acho que essa parte aí da estética fica bem interessante, né? Fica bem delicado. E você vai fazer aí alguns furinhos com o garfo para não estufar a sua massa, assim como eu fiz no assado de grão de bico, vou deixar aí se você ainda não viu. Então você vai colocar aí para assar por mais ou menos 15 minutos. Não deixa dourar demais, tá bom? E aqui a gente vai fazer a geleinha de morango pra gente usar na cobertura e também no recheio aí do creme, tá bom? Então eu vou só cozinhar um pouco os morangos. Para o creme, a gente vai usar então meia xícara de castanha de caju, 2 xícaras de inhame e eu coloquei 3 colheres de mel. Você pode colocar aí mais ou menos de outro adoçante ou de mel mesmo, ou rapadura, açúcar, enfim, para ficar um pouco mais doce. E metade aí da geleia
de morango, dos morangos que a gente usou, a gente vai colocar aqui no creme. Então é só bater bem, ok? Eu coloco o morango para ela ficar um pouco mais rosa. Na verdade, fica um pouco assim lilás, tá? Se quiser que fique mais rosa, pode colocar mais morango. Então, para a geleia de morango que a gente vai colocar em cima, eu coloquei um pouquinho aqui de rapadura, mas é a gosto, você coloca o tanto que quiser. E aqui, uma colher de sopa de amido, com um pouco de água, pra gente engrossar a geleia. Então, vai mexer bem aí e deixar ela cozinhar um pouco. Depois da torta já assada aí, esse tempo, né, de mais ou menos 15 minutos, você vai colocar o creme, tá bom? Se o creme, você tiver dificuldade de bater o creme, você pode colocar um pouco de água para ele ficar um pouco melhor, tá bom? Mas se não, pode bater sem água mesmo o creme. Então espalha bem aí, pode encher bastante, porque como ela fica bem durinha, geralmente não transborda, tá? A sua torta. Então eu deixei ela bem cheia, bem em cima, e alisei aí para ela ficar bem bonitinha, esteticamente falando. E você, então, vai vir aí com a cobertura, né? Com a geleia de morango. Se o seu creme tiver um pouquinho mole, você deixa ele um pouco na geladeira para depois colocar a geleia de morango em cima, para não misturar o creme com a geleia. Mas se tiver ficado grosso igual o meu, não precisa colocar na geladeira, porque a geleia já não vai se misturar. Então você vai espalhar aí para cobrir todo o creme em cima, tá bom? Deixa bem bonitinho aí com o morango só em cima. Se você quiser, pode enfeitar também. Eu coloquei algumas cerejas. Fica realmente sensacional. Nem parece que não tem leite nem açúcar. Você pode comer com a consciência tranquila. Perfeita aí para as festas de fim de ano. E se você não quer perder mais receitas saudáveis assim, se inscreve no canal e deixa aí seu like para você não perder nenhuma dessas receitas maravilhosas.